que usa algodão. Né? Só que a gente sabe que uma boa parte hoje do processamento da indústria têxtil não se deve ao algodão, são produtos sintéticos. Então não depende muito da dinâmica do algodão para o desempenho da indústria têxtil. Mas isso não acontece só com a indústria têxtil, acontece com vestuário, móveis também, que a gente utiliza como agroindústria. E inicialmente era a indústria de móveis de forma geral. Hoje a gente refinou um pouco, mas essa era a leitura que se tinha, alguns tentando dimensionar o total, ou algumas indústrias em termos parciais. Tá? No setor de distribuição, o tradicional é chamar as atividades de transporte, comércio e serviços. Né? Aqui é a distribuição é o produto que sai da agropecuária, sai da atividade industrial e vai até o consumidor final, né? Exportação, etc. Você utiliza transporte, utiliza comércio e um conjunto de serviços para fazer a entrega desse produto. Tá? Então, alguns incluem mais ou menos atividades de distribuição. É mais fácil quando a gente pensa em cadeia, eu utilizo lá o caminhão, eu utilizo o vendedor lá para entregar meu produto. Só que quando você olha no conjunto da economia, há várias atividades que não aparecem nesse processo de entrega que estão relacionadas, como o sistema financeiro. O sistema financeiro, se você não vincular nenhuma atividade diretamente, mas você usou serviços financeiros para realizar a entrega do produto. Então, de alguma forma, uma parte da renda do setor financeiro está vinculada às atividades de distribuição. Tá? Então, essa é uma discussão, eu vou chamar a atenção lá mais à frente como a gente aborda isso. De forma geral, essas estimativas e trabalhos mais importantes que eu queria ressaltar. Então, a partir desses trabalhos, o CPEA começou a fazer a leitura do agronegócio. Como eu falei antes, e outro aqui, esse trabalho que está no slide foi a base. A leitura em geral que nós observamos, a gente chama um setor, segmento chamado de insumos, outro segmento primário, também chamado dentro da porteira, agroindústria e distribuição. Como o CPEA tem o objetivo de trazer informações especialmente para o mercado, seja instituições também públicas, mas privadas, a gente busca também usar conceitos que se possam mais facilmente ser entendidos pelo agronegócio. Já fomos questionando, mas por que se chama PIB? Mas PIB o produtor entende. Valor adicionado vai ficar um pouco mais difícil. Né? Então, às vezes a gente acaba usando, por exemplo, é mais fácil a pessoa entender o que é dentro da porteira do que chamar de segmento primário. Né? Então, assim, basicamente, quando a gente chama de segmento primário, a gente está falando atividades dentro da porteira. Agroindústria, atividades de processamento, independente de onde elas estejam. Né? Então, a gente tem esses 4 segmentos. Quando a gente fala setor de distribuição, distribuição e serviços. Tá? Mas essa é a leitura, são figuras do trabalho original, que eu tentei trazer aqui. E quando a gente traz o PIB do agronegócio, a gente está representando a renda da atividade. Tá? Então, conceitualmente, renda aí é valor bruto de produção menos consumo intermediário. E o que sobra dessa diferença é a renda ou remuneração dos fatores de produção. Então, a partir daí, esse é o primeiro esforço de calcular o setor de insumos, da forma que está no trabalho original. Basicamente, isso diz o seguinte: parcela da renda gerada por todas as atividades que fornecem insumos, elas vão ser vinculadas ao agronegócio. Por exemplo, o setor no princípio era assim, fertilizante, 80% do fertilizantes é vendido para a agropecuária. Então, 80% da renda dessas atividades vai para o segmento do agronegócio. E assim, de forma geral. Então, nós dividimos também dentro das cadeias, nós temos cadeias agrícolas e cadeias da pecuária. Tá? São duas cadeias dentro do agronegócio. A soma das duas é o que a gente chama de cadeias agropecuárias. Tá? A gente mudou atualmente a forma, mas a ideia é a mesma.
Aqui dentro do segmento agropecuário, basicamente se considera todo o valor, ou se considerava inicialmente, todo o valor adicionado pela agropecuária corresponde à atividade aí dentro da porteira. O que se fazia antes é retirar parte dessa renda da agropecuária e colocar ela como segmento de insumos. Parte do produto da agropecuária entra na própria agropecuária como sementes, etc. Então, parte da renda da agropecuária era colocada no segmento de insumos. Essa era a leitura tradicional. A gente mudou um pouco isso, mas esses foram os trabalhos iniciais e ainda muitos trabalhos acabam fazendo isso, colocando parte da renda da agropecuária, mas a gente acha que confunde mais isso e a gente deixa, renda agropecuária é renda agropecuária, né? Deixamos o setor de insumos, outros segmentos aí. Então, essa é a ideia básica. Aqui no segmento industrial, também a gente contabiliza todo o valor adicionado pelas agroindústrias. Esse trabalho inicial tem aí o nome das agroindústrias consideradas na totalidade, né, do valor adicionado de cada indústria. E também era excluído a parcela da renda dessas agroindústrias que era colocada como insumo. Você sabe que o setor de abate de animais vende parte do produto dela é utilizado como a ração do produto agropecuário, né? Então você acaba, parte da renda do setor de abate era utilizado como insumo. Por isso que é excluído, né, na metodologia em geral, você vai observar essa retirada de parte do VA. Essas atividades tradicionalmente do agronômico basicamente continuam. A gente fez refinar um pouco elas, tá? E elas seguem a estrutura em geral das matrizes insumo-produto do que o IBGE divulga. No segmento de distribuição, talvez esse segmento é o mais difícil de você dimensionar e acompanhar. O que é o segmento de distribuição? Aquela história de olhar só o setor de transporte e tal, você não consegue definir quantos caminhões, quantas horas foram utilizados para transportar produto do agronegócio e produto de outros segmentos. Essa dificuldade de separar, seja no segmento de transporte, comércio e outras atividades, levou ao desenvolvimento dessa ideia, que é o seguinte: parte de toda a demanda final da economia, parte dela é do agronegócio, são atividades agropecuárias e atividades agroindustriais. Se tu pegar esse conjunto de demandas finais e dividir pela demanda final total da economia, tá? Você tem uma parcela que corresponde a algo como 15% de toda a demanda final, corresponde à demanda de produtos agroindustriais. Esse é mais ou menos um percentual que não muda muito ao longo do tempo. Lembrando que demanda final, que eu chamo aqui, é consumo das famílias, exportação, investimentos, aquele conceito de PIB que aparece, variação de estoque, tá? Basicamente isso, e governo também. Então a gente tira parte das atividades de serviços, são atividades financeiras, comércio, transporte, a gente pega a renda dessas atividades e multiplica por essa parcela de mais ou menos 15% da renda dessas atividades vai para o setor de serviço. É uma definição até difícil, às vezes, para entender se ela corresponde ao segmento de distribuição ou não, mas até então a gente não viu outra metodologia de tentar captar uma parcela da renda das atividades que se focam na distribuição de bens e serviços, né? Então é assim que a gente faz. Por fim, esse trabalho do Guilhoto lá nos anos 2000 geraram essas estatísticas do agronegócio, e a gente somando os 4 segmentos, insumos, agropecuária, indústria e distribuição, nós temos o PIB do agronegócio. Tá? Um comparativo, né, na época da participação do agronegócio no Brasil. Essa participação em relação ao Brasil é muito sensível pela definição
pelo ano da matriz que você pega. Então, à medida que o IBGE também refina os dados das matrizes, você acaba mudando as participações do agronegócio na economia brasileira. Tá? Então, seguinte, como que a gente acompanha o valor adicionado dessas atividades agropecuárias, como se acompanhava até então, pelo menos, a evolução disso? A gente olha por volume de produção dessas atividades, cada uma das atividades, olhamos pelos preços reais, a gente pega os preços das atividades, inflacionamos pelo IGPDI, que era possível fazer até então, e a partir daí, a lógica básica é que a gente tem projeções de produção agrícolas e pecuária, em termos de volume de produção todo ano, né? E todo mês a gente tem uma produção nova. Ao longo do ano, até o final, a gente tem a consolidação da evolução da produção. E quando a gente fala de taxas mensais, a gente faz a taxa equivalente mensal. Tá? Essa é a lógica ao longo do tempo. Quando você chegar mais próximo do ano, você vai estar se aproximando da evolução anual, né, do valor adicionado. A gente considera a evolução do VA como evolução, ou seja, dos preços e do volume, tá, como indicadores. Okay. Então, agora eu vou chamar a atenção de algumas visões novas que nós temos ao longo do tempo em relação ao agronegócio. O que a gente viu que pode mudar e está mudando isso em termos de metodologias. Quando a gente calcula PIB de estados, por exemplo, o último estado de São Paulo, a gente acaba adotando essas novas leituras que a gente vem fazendo. Tá? Então, bom, voltando, a gente sempre parte de uma matriz de um produto. Quando não existe para um determinado estado, a gente gera essas matrizes, como foi o caso de São Paulo, a gente gera as informações de forma que a gente consiga retirar os dados que a gente precisa. Lembrando que aqui nessa matriz eu mostro aí 3 setores, uma matriz padrão de um estado, a gente sempre segue a estrutura nacional, e mais ou menos 60 setores. Tá? No passado, o IBGE, alguns desafios aí já, no passado o IBGE chamava de agropecuário, depois mudou agropecuário e agrícola e pecuário. Agora ele tem 3 setores, divulgação em geral é agricultura, pecuária e floresta e pesca. Para quem trabalha com setores é uma coisa difícil de juntar floresta e pesca, mas a gente sabe, às vezes você não tem informações muito detalhadas, às vezes você nem acompanha a pesca, você acaba agregando dessa forma. Também é um desafio em relação à agroindústria, porque no passado nós tínhamos 6, 7 agroindústrias bem claras, né? E você sabia realmente o valor adicionado dessas agroindústrias. O IBGE, no segundo momento, acabou agregando tudo em alimentos, alimentos de forma geral. Agora ele abriu as matrizes atuais, pelo menos das contas nacionais, né? Acaba aparecendo a indústria de abate e laticínio juntos. Tá? Há poucas indústrias, na verdade, houve uma agregação das agroindústrias. Para quem quer olhar essas informações, fica mais difícil, né? Trabalho mais dificultado para se captar informações dessas agroindústrias. Tá? Bom, pessoal, então, produto interno bruto, chama a atenção do valor do conceito atual, a gente procura acompanhar valor bruto de produção, menos consumo intermediário igual valor adicionado. Isso é um conceito tradicional, né? Do valor adicionado, nós agregamos os impostos para definir o que a gente chama de PIB do agronegócio. Embora não se chame a atenção de aspectos de impostos, né, do segmento, em geral a gente mantém uma proporção fixa do valor de produção. Na medida que o valor de produção aumenta, os impostos relacionados ao setor acabam aumentando também. Isso não é o foco de acompanhamento do agronegócio. Por isso que a gente acaba não destacando nem relatórios, nem chamando a atenção desse ponto, né? Leitura geral, então, do setor de insumos. O que nós definimos é
há 5 setores que são específicos do setor de insumos. Independente se ele vende ou não para o agronegócio, eles são do agronegócio. Esses setores são máquinas, equipamentos, alimentos para animais, fertilizantes, corretivos de solo, defensivos, medicamentos para uso veterinário. Essas 5 atividades, elas são integralmente consideradas, avaliadas como atividades do agronegócio. Tá? Se ela exporta o produto dela ou não, a gente hoje passa a entender que elas são atividades do agronegócio, tá? Independente se elas fornecem ou não. A gente sabe que a maior parcela do seu produto é para as atividades agropecuárias, né? Mas se a gente consegue ou não calcular isso é outra história. Então a gente considera elas como do agronegócio. As demais atividades, como diesel, que também é importante e tal, uma parcela da renda dessas atividades é computada aqui. Então, o que está dizendo essa fórmula é o seguinte: a parcela da venda das atividades que vai para a agropecuária, eu multiplico essa parcela pelo valor adicionado do setor. Então, vamos supor, eu vendo 10% do meu produto para a atividade agropecuária. Então, 10% do meu valor adicionado eu computo aqui. Tá? Na agropecuária, então, vale